Olá, graça e paz a todos os que têm me acompanhado nesse momento de estudo. A minha oração é que o Senhor nos abençoe, nos dê clareza, discernimento, para que juntos possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós iniciamos o estudo sobre maturidade e tradição na semana passada, a importância da tradição no processo da maturidade cristã. Nós conversamos um pouco sobre tradição, que nos remete à ideia de entrega, de transmissão. Falamos um pouco também das tradições familiares e hoje eu tenho percebido como que é importante nós proporcionarmos memórias afetivas, mantermos na família a tradição, porque as crianças têm ficado tanto em celulares e copiando, né, os influencers, digamos assim, que eu tenho entendido que é muito importante termos essas memórias afetivas que nos remetem à nossa origem e também o que nós queremos passar para a próxima geração, passar para as crianças, né? Então a nossa fé é fruto sim de uma tradição. Nós lemos o texto de 1 Coríntios 11, de 17 a 33. Nesse texto bíblico, para a nossa lição, né, o texto base, Paulo rememorou a tradição para educar a igreja, no caso ali no texto, a igreja de Corinto, quanto à comunhão na celebração da ceia do Senhor. Paulo os alertou, né, que eles estavam se reunindo não para melhor, e sim para pior. Não estava havendo comunhão entre eles, não estava havendo unidade. Então, se você não assistiu a primeira parte, corre lá, você pode assistir, tá no YouTube, no Instagram, no informativo da própria Igreja Metodista de Lorena. E hoje eu seguirei com a segunda parte do estudo, onde eu quero estar relembrando também o quadrilátero wesleyano. Eu vi que é bem oportuno relembrar esse quadrilátero. Eu sei que muitos conhecem, pode ser que outros nem nunca tenham ouvido falar. Mas é uma ferramenta, um método hermenêutico, digamos assim, de interpretação de textos, atribuído à teologia de John Wesley. Então eu quero estar comentando sobre isso com vocês também. Bem, vamos seguindo aqui. Segundo o dicionário, dicionário brasileiro de teologia, duas palavras estão relacionadas ao estudo de tradição, né, da tradição. Se pensarmos segundo esse dicionário, brasileiro de teologia, as palavras são traditio e traditium. Na aula passada eu comentei com vocês, né, tradição, em grego paradosis, em latim traditio. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre também traditium. Aqui, ó, eu até escrevi, eu acho que dá para vocês lerem, né? Traditium. A palavra traditio, ela se refere ao processo de transmissão, a instrução oral e escrita, enquanto que traditium designa aquilo que é transmitido de uma pessoa, grupo ou geração para outra. E se nós pensarmos nos cristãos antigos, né, para os cristãos antigos, a tradição significava a revelação feita por Deus. Essa revelação que é a palavra paradosis, traditio. Então, a revelação feita por Deus e entregue ao seu povo por meio da boca dos seus profetas e os apóstolos, né? Então essa palavra, essa tradição era revelada ao povo por meio dos profetas ou apóstolos. Seguindo mais um pouquinho, nós podemos também pensar que tem uma tensão, digamos assim, entre tradição e modernidade. Então isso não é, essa tensão não é algo
inédito de agora, né? Há muito tempo os estudos de sociologia e filosofia se debruçam sobre isso. Então, eu diria que é por conta do contexto global, né, que nós temos visto um abandono ou desmerecimento, digamos assim, da tradição de forma significativa em várias instituições, inclusive na igreja. Então, nós podemos falar um pouco sobre tradicionalismo e tradição. Tradicionalismo, né, um sistema filosófico, um sistema político. O tradicionalismo, ele impede, né, a preservação da tradição sem nos fecharmos aos necessários avanços, né? A tradição, ela é justamente o tesouro bem guardado que nos ilumina o caminho para seguir adiante, anunciando o que? Anunciando o Evangelho até a volta de Jesus. Então aqui nós diríamos que tradição é a essência do Evangelho, né? A tradição, ela está presente em muitos aspectos da nossa existência e isso inclui a espiritualidade. Então, a maneira como nós lemos o texto bíblico, adoramos a Deus ou entendemos a fé, é parte da tradição, ou seja, daquilo que recebemos de pessoas que viveram o Evangelho antes de nós. Então imagine essas pessoas, o Evangelho, toda essa tradição chegando até nós. Dependeu de outras pessoas. E isso é muito importante nós relembrarmos, pensarmos, né, como que nós recebemos até aqui toda a essência do Evangelho. Então nós vamos ver aqui as lições que Paulo nos oferece ao apelar à tradição no pastoreio ali da igreja de Corinto. E que nós podemos tirar também, claro, essas lições para nós. Ali nós podemos dizer que uma das lições é o fundamento da tradição cristã, é a fé baseada na palavra. O fundamento da tradição cristã é a fé baseada na palavra de Deus. Então, as tradições da igreja, especialmente as que dizem respeito a rituais e elementos litúrgicos, né, os elementos, os objetos utilizados nos cultos, são formas de expressar a fé e ensinar os princípios espirituais, passando-os de geração a geração. Eu quero ler com vocês podem abrir aí o Salmo 78, 3. Vamos ler Salmo 78, versículos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Então, nesse salmo aqui, ele fala, né, de passar para as gerações futuras os feitos do Senhor. E como isso é importante nós recebermos da nossa família, isso fica muito marcado. Eu me lembro das reuniões na casa dos meus tios quando eu era criança, e eles reuniam as famílias para nos contar as histórias bíblicas. Eu lembro que as crianças ficavam numa sala, os adultos em outra, e eles iam nos contando as histórias. Eu me lembro uma história a mais marcante para mim, de Esaú e Jacó. Então, olha que interessante, né? A reunião da família para passar para as crianças e adultos, né, as histórias bíblicas, os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor. Então, são uma forma de se partilhar e receber a fé. É assim que a gente vai acreditando, vai crendo na palavra, né, de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E isso é muito bom quando vem desde os pequenininhos, né, a família passando para as crianças. Então, o fundamento da tradição cristã
é a fé baseada na palavra. Então, quando nós respeitamos e seguimos as tradições fundamentais da igreja, estamos honrando a nossa história e, mais do que isso, estamos aprendendo e vivenciando os fundamentos da nossa fé. Outra lição que Paulo oferece é: os rituais são para ser vivenciados e não meramente repetidos. Então, seja participação nos memoriais, como a ceia do Senhor e o batismo, né, que são sacramentos, a ceia e o batismo foram instituídos pelo Senhor Jesus, né, seja a declaração de orações e credos. O elemento principal da tradição é a vivência. Então, orações escritas também podem ter o mesmo poder, a mesma relevância de orações espontâneas, se declaramos com fé, com o coração, com a mente, ou seja, com a razão. Então, não é a tradição que torna o culto vazio, mas a falta de sinceridade e envolvimento nas nossas práticas cristãs e culticas. Então, é preciso vivenciar, se envolver com tudo aquilo, né? Ser sincero, ter sinceridade de coração e não fazer tudo mecanicamente, né? Mas viver, sentir, ter sinceridade nessas práticas. Então, a primeira lição, o fundamento da tradição cristã é a fé baseada na palavra. A segunda lição, os rituais são para ser vivenciados e não meramente repetidos. A terceira lição, encontrar um equilíbrio entre tradição e inovação. Então, se por um lado é preciso reconhecer o valor e o lugar da tradição, por outro, nós precisamos também entender que Deus nos fez pessoas distintas e criativas, cada um tem o seu dom e o Espírito Santo pode inspirar novas formas de vivenciar e proclamar as tradições fundamentais. Então, colocar, por exemplo, um ritmo contemporâneo e uma canção antiga, ou criar cânticos associando a nossa experiência à tradição, adaptar a liturgia do culto para expressar nosso louvor e gratidão por motivos específicos, usar diferentes instrumentos, expressões artísticas no culto, são alguns exemplos disso, né? E isso não fere a tradição e nem ofende ao Senhor, ao contrário, né? Expressa isso tudo, expressa a diversidade do corpo e a multiforme graça divina, né? A multiforme graça divina. Então, nós temos que entender o novo de Deus, né? Deus faz novas todas as coisas, tudo que tem fôlego, glorifique, dê glória a Deus, né? Glorifique ao Senhor. A tradição é um dos fundamentos da nossa fé, né? Como eu tenho repetido, ela não pode ser deixada de lado. Nós sabemos que é a segurança de que mesmo com liberdade no culto e na vida, seguimos as verdades essenciais do Evangelho. É isso que tem que ficar para nós, né? A questão da tradição, né? Seguir a verdade imutável do Evangelho. Um fenômeno social da atualidade é desprezar a tradição. Há quem defenda que nós temos que abandonar a maioria das coisas que existe para criar algo totalmente novo, né? Nós temos ouvido, às vezes ouvimos esses comentários. A novidade é bem-vinda, sim, na igreja, pois reflete o que? A criatividade de Deus, como eu falei há pouco, o vento fresco, né, do Espírito Santo. Mas, no entanto, nós temos que nos lembrar sempre que acolher o que é novo não significa abandonar o que já está presente há mais tempo como fundamento na vivência cristã. Então, usando de discernimento e maturidade, podemos aproveitar o melhor da tradição
e experimentar a novidade gerada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, né? Receber o novo de Deus. E como conclusão da lição e desse texto bíblico, de 1 Coríntios 11, 17 a 33, Paulo, né, ele precisou recorrer à tradição não apenas para falar da Santa Ceia, vejam bem, mas também para tratar a respeito da ressurreição de Jesus, como nós lemos na primeira parte, né, a semana passada, 1 Coríntios 15, de 3 a 11. Então, o intuito de Paulo era educar a comunidade no que ela se desviava dos verdadeiros ensinos do Mestre Jesus. O apóstolo se tornou maduro por meio da tradição que recebeu, né? O olhar para trás, a fim de não se perder ao longo da jornada. Nós sabemos que isso é uma das marcas da religião judaica, da qual o apóstolo era herdeiro. E Paulo também recebeu direto do Senhor, conforme 1 Coríntios 11, 23, vamos reler. 1 Coríntios 11, 20, só um minutinho aqui. 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, o Paulo recebeu do próprio Senhor o que ele estava entregando para a igreja, né? E com isso, ele manteve sua memória aquecida, bem como a das pessoas que ouviam, enfatizando o que não pode ser esquecido e nem negociado. É muito importante que valorizemos as tradições que recebemos de homens e mulheres que trabalharam incansavelmente pela causa do Evangelho, a fim de que, como Paulo, né, e a igreja de Corinto, permaneçamos firmes e alcancemos a maturidade na fé, a ponto de receber o novo do Senhor Jesus Cristo sem comprometer os princípios da fé. E como eu falei para vocês, eu gostaria de estar aqui relembrando o quadrilátero wesleyano, né? Nós podemos falar, incluir aqui sobre esse tema. O quadrilátero wesleyano, eu sei que muitos conhecem, é um método de interpretação da Bíblia baseado no quê? Na experiência, razão, tradição e criação. Então, esse método hermenêutico, né, como nós falamos, que é a interpretação dos textos, né, é atribuído à teologia de John Wesley. Então, são baseado na Bíblia, né, são os 4 pontos principais que rodeiam a interpretação da Bíblia, segundo John Wesley, que é um dos líderes do movimento metodista da Igreja Protestante no século XVIII. Se nós falarmos sobre experiência, né, o que é experiência? É o meu relacionamento com Deus através da vida devocional, da oração, uma vida devocional de oração e leitura bíblica, né? Como que nós temos essa experiência com Deus, né? Através da oração, nós nos comunicamos com Deus e Deus, através da sua palavra, fala conosco. Então, a experiência ela é fundamental na vida cristã, chamado por John Wesley de testemunho do Espírito. O Espírito Santo concede ao cristão a revelação do sentido da mensagem bíblica, como que está lá em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, a experiência é importantíssima. A razão também, que é uma reflexão e pesquisa profunda sobre o significado do texto, né? É o entendimento. Então, a razão, um estudo aprofundado do texto bíblico exige esforço mental e disposição para entender, né? A razão para Wesley significava busca
constante de conhecimento a respeito das Escrituras. A tradição, né, o estudo sobre como a igreja interpreta o estudo através dos tempos, a tradição, a história da igreja, principalmente no cristianismo primitivo, revela como o texto bíblico era interpretado. Para Wesley, conhecer sobre a igreja primitiva era uma forma de se aproximar mais da interpretação original das Escrituras. Quando nós estamos lendo, estudando, parece que nós estamos realmente vivendo aquele momento, vivenciando, fica tudo mais próximo de nós, né? A criação, meditar no propósito criador de Deus e seu projeto de restauração. A criação, né? A reflexão da criação, busca entender qual foi o projeto de Deus para a humanidade. Para Wesley, precisamos retornar ao plano que Deus preparou para o ser humano. Então, o quadrilátero wesleyano envolve experiência, razão, a tradição e a criação. Então, é uma ferramenta, né, para interpretarmos, para entendermos a palavra de Deus. E em muitos temas de nossas vidas, nós podemos aplicar também esse quadrilátero para a tomada de decisões. Então, é bastante importante. Eu quero ler também um texto com vocês de Deuteronômio 11, 22, que nós podemos identificar esses pontos. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 22. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Então eu quero me fixar aqui no verso 22, quando nós lemos assim: se diligentemente guardardes todos esses mandamentos, que é a palavra de Deus, que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor, amando, nos remete à razão, né? Lembrando do mandamento, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Razão, o vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, tradição, né? Conhecer os caminhos do Senhor, tradição, e a Ele vos achegardes, Ele se achegará a vós, né? A experiência. Então eu gosto muito desse texto porque nós conseguimos identificar esses 4 pontos do quadrilátero. E para encerrar, nós vamos ler o Salmo 19, que fala da excelência da criação e da palavra de Deus. Eu quero ler com vocês os versos de 1 a 4 e depois do 7 ao 10, e que vocês prestem atenção aí nos versos de 7 a 9. A Bíblia, nestes versículos, nós podemos dizer o seguinte, que recebe 6 títulos sugestivos. Conforme eu for lendo, vocês vão identificar: lei, testemunho, preceitos, que são regras, lições, mandamento, temor do Senhor, juízos. E cada um desses títulos recebe um atributo, né? Por exemplo, lei perfeita, testemunho fiel, preceitos retos, mandamento puro, temor do Senhor límpido, juízos verdadeiros. Então, cada aspecto da Bíblia, assim descrito, produz o seu resultado, restaurando a alma, concedendo sabedoria, alegrando o coração, iluminando os olhos, produzindo a justiça e permanecendo para sempre, revelando o seu valor incalculável para o homem íntegro. Então eu quero finalizar com o Salmo 19.
Vamos localizar aqui, se vocês quiserem abrir. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que vocês possam meditar nesses textos dessa lição, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe, conceda a tua graça e te dê paz. Um abraço para todos.